Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao verso 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao verso 10. Não vou prometer que a meditação é breve, mas é fundamental. Efésios, capítulo 2, do verso 1 a 10, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, obrigado, Deus, por essa cantata, obrigado, Senhor, também pela tua palavra que foi lida e que também será agora explicada, exposta nesse tempo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco grandiosamente no poder do teu Espírito, apesar de mim, Senhor, apesar das minhas limitações, das minhas incapacidades, apesar do tempo, apesar de qualquer coisa que possa haver no nosso coração nessa noite, que o Senhor fale poderosamente com o teu povo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Eu acho que não, eu sou péssimo com essas coisas, né? Eu acho que o retorno não está saindo, mas eu não sei te afirmar com certeza. Meu ouvido é ótimo. Irmãos, não sei se você acompanha redes sociais aí, se você segue igrejas em redes sociais, provavelmente já apareceu para você aí uma trend que os jovens, a juventude das igrejas estão fazendo aí, que é uma brincadeira que eles fazem perguntas, tá na Bíblia ou está amarrado? Ele vem com uma frase, com um jargão, alguma coisa, e pergunta, está na Bíblia ou está amarrado? Tem um ditado que diz o seguinte: Deus ajuda quem cedo madruga. Está amarrado ou está na Bíblia? Amarrado, né? Todo mundo sabe que isso não está na Bíblia. Você não pegaram a brincadeira, né? Deixa para lá, tudo bem. Mas é um ditado popular que diz que traz a ideia de que Deus socorre aquele que está buscando, Deus socorre aquele que está trabalhando em seu favor, Deus socorre aquele que está fazendo alguma coisa, que está correndo atrás, como se Deus não socorresse aquele que não está fazendo nada. Mas quando nós olhamos para esse texto de Paulo, no que se refere à salvação, é justamente isso. Deus está vindo em socorro, Ele vem socorrer justamente quem não consegue salvar a si mesmo, Ele vem socorrer justamente aqueles que são seus inimigos, que não estão buscando a Ele. A salvação que Paulo nos apresenta aqui em Efésios é a salvação de um Deus que está indo buscar inimigos, que está indo buscar pessoas que não o buscam, pessoas que não o querem e que são incapazes de querê-lo, incapazes de buscá-lo. Então, esse texto que nós lemos, ele se divide naturalmente em 3 partes. Os versos 1 a 3 vão falar de qual é a condição do ser humano no mundo.
atualmente. Os versos 4 a 9 vão falar o que Deus fez e por que Ele fez. E no verso 10, vamos ouvir para que Ele fez, qual o objetivo que Ele fez o que fez. Então vamos rapidamente, a primeira parte, versos 1 a 3, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Essa é a descrição que Paulo traz de qual é a condição do ser humano sem Cristo. Primeira palavra que ele diz é mortos, estão mortos. Se você se remeter lá a Gênesis capítulo 3, e agora eu acho que minha voz está saindo no retorno sim, que agora estou me ouvindo, né, alto. Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva comem do fruto, que Deus havia alertado lá no capítulo 2, dizendo, olha, se comer desse fruto, certamente morrerão. E é justamente o que acontece. Quando Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte entra na história, entra na criação, e embora a morte física não tenha acontecido imediatamente, o ser humano que foi criado para viver para sempre, tinha agora um prazo de validade. A partir dali, todos morrem. E se você for ler os capítulos seguintes, tem um refrão que se repete, que é, fulano viveu tantos anos, gerou tantos filhos e morreu. Fulano desceu e vai, e morreu. Por quê? Porque está ressaltando a entrada da morte na história, a entrada da morte na criação. E essa morte física, embora não tenha sido imediata, ela passa a acontecer, mas a morte espiritual, a separação de Deus, a quebra da comunhão com Deus, com a fonte da vida, ela é rompida, e eles então são apartados do paraíso, apartados da presença de Deus. Essa é a morte espiritual, foram separados de Deus. Então, a partir de Adão, todos os que nascem, já nascem mortos. Mortos em quê? Transgressões e pecados. Desde quando a morte entra? Por conta da transgressão da lei. Porque Deus havia dado um mandamento, havia dado uma lei para que eles cumprissem no Éden, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles quebram o mandamento, eles transgridem a lei de Deus, e a partir daí, toda a sua descendência, toda a humanidade nasce morta e inclinada para transgredir os mandamentos de Deus e para ofender a Deus com os seus pecados. Não pensem, irmãos, que pecado é somente aquilo que você pensa como algo terrível, odioso. Você consegue se lembrar aí de violências e de coisas más que o ser humano faz. Mas lembre-se, pecado é tudo aquilo que é feito para a nossa glória, para a nossa vontade, e que não aponta para Deus, que não é feito para a glória de Deus. O pecado de Adão e Eva foi justamente rejeitarem o governo de Deus, rejeitarem a soberania de Deus sobre a vida deles, e eles mesmos quererem determinar o seu próprio caminho, eles serem os seus próprios deuses, serem os donos da sua vida. Esse é o pecado original. Então não fique pensando que pecado são coisas feias, que nós achamos feias, ou que o Código Penal diz que é crime apenas. Tudo que não é feito para a glória de Deus, tudo que não é feito apontando para Ele, é pecado. Então, a partir daí, todos os seres humanos, a partir de Adão e Eva, nascem mortos em suas transgressões e pecados, porque estão vivendo para si mesmos, estão buscando seus próprios objetivos, estão buscando a sua própria glória e a sua própria satisfação. Todo ser humano que vive buscando a sua própria satisfação, vive em pecado.
está morto em seus delitos e pecados. Então, mortos em delitos e pecados, andando segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Príncipe da potestade do ar, espírito que atua nos filhos da desobediência. Quem é? É Satanás. Satanás continua influenciando, continua agindo na história da humanidade, mas ele não nos obriga a pecar. Da mesma forma que ele não obrigou Adão e Eva a desobedecerem a Deus, ele simplesmente foi lá e traçou com as suas mentiras, com as suas meias-verdades, ele simplesmente convenceu o homem a tomar essa decisão e pecar. O espírito desse mundo, Satanás, não nos obriga a pecar. Ele continua agindo, ele continua influenciando, ele se deleita nos nossos pecados, porque ele se agrada em nos ver ofendendo a Deus. Ele se sente vitorioso quando vê a criação de Deus agindo contra o seu Criador. Isso traz satisfação. A partir do momento que nós vivemos em pecado, nós estamos no time dele. E ele vai continuar influenciando, ele vai continuar convencendo e trazendo ideias, trazendo sugestões. Ele vai continuar apresentando o seu roteiro para nós, para que nós possamos transgredir, para que nós possamos pecar. Mas o pecado e a transgressão têm origem em nós. Veja, verso 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações do quê? Da nossa carne, fazendo a vontade do quê? Da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, meu irmão, minha irmã, a culpa não é do diabo. A culpa é nossa. Nós fazemos o que está no nosso coração, a vontade da nossa carne, a vontade do nosso pensamento. Ele se alegra com isso? Sim. Ele nos estimula, ele está ali do nosso lado dizendo, vai, faz, vai. Tá. Mas quem faz, somos nós. Ele está na torcida, mas somos nós. Não se esqueça disso. E aí você fica, Guilherme, é nossa natureza? Sim, éramos por natureza filhos da ira. Todo ser humano nascido de Adão, por natureza, é filho da ira. O que isso quer dizer? Nós estamos inclinados naturalmente para o mal. É uma característica de nascença. O ser humano nasce em pecado, o ser humano nasce transgressor, filho da ira, filho da desobediência. E é incapaz de fazer a vontade de Deus. E você pode estar aí agora se perguntando, Guilherme, mas e o tal do livre-arbítrio? Nós não temos livre-arbítrio? Nós não fazemos o que queremos? Nós não somos autônomos? Irmãos, nós temos arbítrio, mas o nosso arbítrio não é livre. O que isso quer dizer? Eu vou dar o exemplo que a juventude já está cansada de ouvir, e já ouviram de mim várias vezes, mas eu compartilho com os irmãos agora um exemplo que eu adoro, que é de comida. Eu gosto muito de comer. Acredito que vocês também gostem de comer. Mas tem sempre uma comida que a gente não gosta. Eu, no meu caso, nunca eu vou comer jiló. Eu sei que tem muita gente que gosta, o pastor Gilson adora um jilózinho frito, tem um montão de gente que gosta de jiló, mas eu, Guilherme, não gosto. Você pode fazer o jiló do jeito que você quiser. Já tem vários irmãos que se propuseram. Não, Guilherme, eu vou fazer um jiló assim que você vai gostar. Não, eu nem quero experimentar, tá? Você pode fazer o refogado que você quiser, que eu já vou dizer, meu irmão, minha irmã, não tenha esse trabalho, porque eu não quero experimentar. Guilherme, o que isso tem a ver com livre-arbítrio? Vamos lá. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade de escolher entre qualquer alternativa que é colocada na sua frente. Mas eu nasci com um problema no meu arbítrio. Qual é o problema do meu arbítrio? Eu odeio o jiló. Então, digamos que você coloque na minha frente cinco bandejas.
Aí tem uma com picanha, ó, uma com picanha, uma com lasanha, maravilha. Outro com uma sopa de ervilha, outra com rabanada e outra com jiló. Eu, Guilherme, que nasci com um defeito no meu arbítrio, embora eu tenha capacidade de escolha, pelo fato de eu odiar jiló, eu vou escolher jiló? Não. Por quê? O problema está no jiló? O problema está em quem? Em mim. O meu arbítrio não tem condições, eu nasci com algum problema que me impede de escolher o jiló. Por quê? Porque eu odeio jiló. Aqueles que nascem de Adão são filhos da desobediência, filhos da ira. Por natureza, nasceram sem condições de escolher a Deus. Esse é o arbítrio do homem e da mulher caído. Embora se coloque diante dele várias opções, embora se coloque diante dele várias alternativas, ele nunca vai escolher a Deus, porque o seu arbítrio tem um problema, o seu arbítrio tem um defeito, onde ele é inclinado a detestar as coisas de Deus. Esse é o arbítrio com que nós nascemos. Ele é útil para alguma coisa? Não. Porque todas as vezes que forem colocadas alternativas na nossa frente, nós nunca escolheremos as alternativas de Deus. Nós escolheremos as outras. Terá uma bandeja lá com mentira. Opa, essa eu quero. Opa, essa aqui é falsidade? Também quero. Orgulho? Quero. E Deus? Não, essa aí, não, essa eu não quero. Sempre será assim. Então, o nosso arbítrio não nos ajuda. Nós nascemos com a inclinação de sermos inimigos. Somos, por natureza, filhos da ira. Essa é a nossa condição. É isso que Paulo resume nos versos 1 a 3. A condição do ser humano caído em nossa sociedade, no nosso mundo. Qual é a segunda parte, então? O que Deus fez e por que Ele fez. Vamos lá, versos 4 a 9. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Ok? Então, essa segunda parte, Paulo está nos explicando o que Deus fez e por que Ele fez. Aqui nós podemos juntar lá com a primeira frase do verso 1. O que ele diz lá na primeira frase? Ele lhes deu vida. A partir daí ele vai explicar a nossa condição caída. Mas o que Deus fez? Ele nos deu vida, sendo rico em misericórdia. O que Deus fez foi pegar essas pessoas mortas, foi pegar esses seres humanos completamente inclinados para o mal, completamente incapazes de fazer algo por si mesmos, porque estão mortos. Deus vem e muda e nos dá vida. Perceba, meus irmãos, ele não está falando de pessoas doentes, ele não está falando de pessoas enfermas, ele está falando de algo que é tão profundo. O pecado em nós é algo tão profundo que nós precisamos nascer de novo. E é isso que Deus faz por nós em Cristo. Pense em alguém que se afoga. Quando alguém está se afogando, está lá em passeio de barco, né? Está lá em Cabo Frio, naquele passeio de Arraial do Cabo, você caiu do barco e não sabe nadar. O rapaz lá do barco vai pegar a boia e vai jogar a boia para você, vai jogar a boia pertinho de você, você aos trancos e barrancos vai lá e vai agarrar aquela boia e vai se salvar. Isso é o que uma pessoa em apuros faz, mas uma pessoa morta. Adianta jogar uma boia para uma pessoa morta? Não. Ela não tem condições de fazer absolutamente nada. Nós não estamos como pessoas que se afogam. Alguns pensam que a pregação do Evangelho é isso.
Ah, nós estamos pregando o evangelho para as pessoas. Nós imaginamos as pessoas perdidas como se elas estivessem no mar se afogando e a pregação da palavra de Deus fôssemos nós jogando boias. Ele agarra a boia se ele quiser. Se não agarrou a boia é porque ele não quis. Mais ou menos assim que a gente raciocina com a pregação. A gente está ali, pessoas que estão no mar, se agitando, sem saber nadar, mas nós jogando boias. É só ela pegar a boia. Ela não pega a boia porque... Não. São pessoas mortas. Pessoas mortas. Imagina a pessoa morta na água. Não está nem vendo a boia. Então, é para pessoas assim que nós estamos pregando. A pregação do evangelho é pregação para pessoas mortas. A melhor ilustração que há para isso está lá em Ezequiel 37. Deixa marcado aí Efésios. Vamos dar um pulinho lá em Ezequiel 37. Para vermos uma ilustração da pregação. Ezequiel, capítulo 37. Uma passagem muito conhecida. A partir do verso 1, Ezequiel 37, a partir do verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Verso 7, então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele havia me ordenado, o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Pode voltar lá para Efésios. Irmãos, essa ilustração, essa passagem de Ezequiel, ela está falando de uma situação específica. O povo de Israel estava cativo em Babilônia e estava completamente sem esperança. Eles não tinham meios de se libertar do seu cativeiro, eles estavam ainda na perspectiva de completa destruição de Jerusalém, enquanto eles estavam lá no exílio babilônico. Então era um povo que se sentia completamente impotente, que estava sem condições de se libertar do cativeiro babilônico e que se sentia morto, porque o próprio templo de Deus havia sido destruído. Eles se sentiam abandonados por Deus. E o que Deus está fazendo aqui através de Ezequiel, dizendo que ele pode restaurar e que ele iria restaurar a vida ao povo de Israel naquele tempo. Mas para nós, transpondo isso para o Novo Testamento, essa restauração dessa visão que Deus faz ao seu povo que está cativo em Babilônia, aponta, é uma sombra, é um indicativo daquilo que Deus faria em nossa vida a partir da obra de Cristo. A pregação do Evangelho é a pregação a pessoas mortas. Eu fico imaginando o profeta. Deus diz para ele: fala para esses ossos. Fala para os ossos, Deus, é isso mesmo? Ele deve ter pensado: ainda bem que eu estou sozinho aqui, não tem ninguém vendo. Que eu vou falar e não vai ter ninguém para me ver falando com os ossos. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, toda vez que pregamos o Evangelho, estamos pregando para pessoas mortas. Sempre é um milagre.
Toda vez que um homem e uma mulher atendem à pregação, toda vez que um homem ou uma mulher se arrependem dos seus pecados, é porque Deus ressuscitou um morto. É uma obra de Deus. Nenhum pregador tem esse poder, nenhuma eloquência, nenhum estudo, nada que eu possa preparar, nenhuma ideia que eu tenha, não importa as horas de estudo, não importa o estudo de teologia, não importa o quanto eu conheço a Bíblia, nada disso é suficiente para ressuscitar um morto. Todo aquele que se converte pelo poder de Deus. É Deus operando vida em pessoas mortas. É isso. Se você está vivo hoje, se você está em Cristo hoje, saiba que você é um milagre. Deus restaurou a vida a você. É uma situação tão profunda que é sem esperança. Só uma ação sobrenatural de Deus que pode mudar essa situação. E Ele fez isso. Ele mudou a nossa situação de mortos para vivos em Cristo. Ele diz, mas Deus, verso 4, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele fez isso. Pela graça, vocês são salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou. E mais, olha que coisa maravilhosa, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, se você está em Cristo, você já está no céu. Você já está assentado nas regiões celestiais em Cristo. Nós já estamos lá. É algo que Deus já fez. Ele fez isso por nós. E aí a segunda explicação desse texto é por que Ele fez isso. Ele transformou mortos em vivos. Ele deu vida em Cristo, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos colocou assentados nas regiões celestiais nele. E por que Ele fez isso? Primeiro, verso 4, amor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ele fez isso por amor, meus irmãos. Ele olhou para nós, se compadeceu de nós e graciosamente nos amou a ponto de nos salvar. É um amor que já foi provado, um amor que não precisa de nenhuma ação maior. Se Deus nunca mais curasse ninguém, se Deus nunca mais cuidasse de ninguém, se nós saíssemos dessa vida aos trancos e barrancos, mortos, mas assentados nas regiões celestiais, o amor de Deus já teria sido provado. Porque Ele deu a vida do seu Filho para que nós pudéssemos viver com Ele. E o que passamos nessa vida não é nada, e Deus ainda nos ajuda, ainda nos socorre. Eu tenho certeza que cada um aqui nessa noite pode se lembrar de momentos em que Deus nos socorreu. Ele nem isso precisava ter feito. Essa não é a prova de amor dele por você. A maior prova de amor de Deus por você foi a morte do seu Filho na cruz, para que você tivesse os seus pecados perdoados e você fosse transformado de morto em vivo para passar a vida eterna com Ele. Essa é a maior prova de amor para nós. E qual a outra razão? Verso 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele fez isso para mostrar a sua graça e a sua bondade. Talvez você já tenha se feito essa pergunta, se você é alguém que nem eu, que é perguntador, eu sou o questionador. Tem gente que não gosta de gente questionadora, né? Que pergunta tudo. E eu passo por isso desde a escola. Tudo para mim tem que ter um porquê, tudo para mim tem que ter uma razão. E gente assim é chata, né? As pessoas não gostam, mas eu sou assim. Então, talvez se você for que nem eu, talvez você já tenha se perguntado, porque eu me perguntei, por que Deus botou aquela árvore no jardim? Era só Ele não ter botado a árvore, gente. A gente estava lá até hoje. Por que Ele botou aquela árvore? Por que Ele deixou a serpente entrar? Porque você pensa o seguinte, Deus sabia, porque Deus é onisciente, gente. A serpente não entrou no Éden sem que Deus soubesse. Você já parou para pensar nisso? Ou só eu que fico assim? Para Deus, era para a gente estar lá, né? No jardim, vivendo para sempre, comendo da árvore da vida,
com ele, mas Deus colocou a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, disse para não comer, deixou a serpente entrar, e o ser humano caiu. Por que Deus fez isso? Porque se isso não ocorresse, nós não iríamos conhecer a graça e o perdão de Deus. Você pode estar pensando, Guilherme, mas é muita crueldade, só para isso? Só para que Ele pudesse nos perdoar, Ele permitiu que nós caíssemos? Pense, quem foi o maior prejudicado com essa decisão? Ele mesmo. Porque se nós não tivéssemos pecado, Jesus não precisaria ter ido para a cruz. Se nós não tivéssemos caído, Ele não precisaria ter derramado a sua ira sobre o seu próprio filho. Então, meus irmãos, todo homem e mulher dessa terra que são punidos pelos seus próprios pecados. Todo homem e mulher nessa terra que for julgado e condenado, vai ser julgado e condenado pelos seus próprios pecados. Mas Deus, ao tomar a decisão de mostrar a sua bondade, de mostrar a sua glória e a sua graça, Ele levou sobre si a culpa que não era dele. Ele pagou o preço de pecados que não eram dele. Então a decisão de Deus de poder manifestar a sua graça e a sua bondade foi algo que custou a Ele, e somente a Ele. Nenhum de nós pode dizer, Deus é cruel porque permitiu que o ser humano pecasse. O ser humano pecou porque quis. Deus não o obrigou, o diabo também não o obrigou. Deus simplesmente deu a opção para que o homem fizesse a sua escolha. E ao fazer essa escolha, colocou Deus para sacrificar o seu filho. Então, Deus foi o maior prejudicado nessa história. Ele nos salvou, Ele nos ressuscitou, nós saímos da condição de mortos para a condição de vivos, por quê? Porque Ele nos amou e porque Ele quis mostrar a sua graça e a sua bondade às gerações vindouras. Então Paulo encerra esse trecho confirmando que os mortos não se salvam, é obra exclusiva dele, versos 8 e 9. Pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Quem salva o pecador é Deus, somente Ele. O pecador participa de algo? Não. O pecador está morto, e morto não faz nada. É algo que nenhum de nós pode se gloriar. Não é por obras para que ninguém se glorie. Nenhum de nós aqui pode bater no peito e dizer, eu estou com Cristo porque um dia eu acordei de manhã e tive uma grande ideia. Ou porque eu percebi que era o melhor caminho. Nenhum de nós pode olhar para um pecador, para alguém que se perde lá fora. Nenhum de nós pode dizer, olha, faça como eu sou mais esperto e mais inteligente do que você, porque eu ouvi a voz do Evangelho e você fica aí. Eu agarrei o salva-vidas que me jogaram, a boia que me jogaram, você não quer agarrar, você é burro. Nós não podemos nos sentir superiores a ninguém que está se perdendo lá fora, porque nós simplesmente fomos alcançados e pedimos a Deus para que eles também sejam alcançados. Terceira parte, para que Deus fez isso? A nossa situação era de mortos, em delitos e pecados, filhos da ira, filhos da desobediência. Deus, por causa do seu amor e para demonstrar a sua graça e sua bondade, Ele nos deu vida em Cristo e nos colocou assentados em regiões celestiais com Cristo. Para quê? Verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vejam, a salvação não é pelas obras, mas a salvação é para as obras. Deus quer que nós pratiquemos as boas obras. As mesmas graça e fé que nos salvam, sem que nós façamos absolutamente nada, é uma obra realizada totalmente por Deus. A mesma fé e a mesma graça nos capacitam a viver uma vida que agrada a Deus.
Ele não apenas nos salva, mas Ele também nos santifica. Nós somos santificados pelo poder de Deus, no Espírito. Então, meu irmão e minha irmã, salvação e santificação estão intimamente ligados. Intimamente ligados. Alguns entendem essa ligação íntima de maneira errada. Como? A santificação é causa da salvação. Eu vou buscar viver uma vida santa para ser salvo. Essa é uma ligação equivocada, errada, porque mortos não se santificam. A relação correta da salvação com a santificação é que a santificação, ela é uma consequência e uma evidência da nossa salvação. Aqueles que foram salvos serão santos. Aqueles que receberam vida praticarão boas obras. A salvação não é pelas obras, mas a salvação é para as obras. Deus salvou você, mas Ele preparou boas obras de antemão para que você andasse nelas. Você está andando nas boas obras que Deus preparou de antemão para você? Então, salvação e santificação estão intimamente ligadas, mas nós precisamos ter isso na perspectiva correta. Deus nos salva. Estávamos mortos, nós não fazemos nada pela nossa salvação. A salvação é um ato de Deus miraculoso, sobrenatural, sobre nós que estávamos mortos. Mas a partir do momento que Ele nos dá vida em Cristo, Ele nos capacita e espera de nós boas obras. Os salvos praticarão boas obras. Para finalizar, irmãos, então temos 3 aplicações baseadas nessas verdades que Paulo nos explica nesse trecho de Efésios. Primeiro, já comentei sobre isso, mas vamos reforçar. Estamos aqui com Deus que não é cruel. O Deus da Bíblia não é um Deus cruel, com exigências egoístas, que tem prazer em punir quem não atinge os seus padrões. Se você está acostumado a evangelizar ateus, se você está acostumado a evangelizar pessoas que rejeitam o cristianismo, que rejeitam a Bíblia, você já ouviu isso. Eu escuto isso o tempo inteiro. Esse Deus é muito caprichoso, Ele exige de nós algo que nós não podemos fazer. Isso é crueldade. Ele está tendo prazer em nos punir, mas não é isso que o texto nos diz. O que a Bíblia nos apresenta é um Deus que, por amor, pagou o preço do nosso pecado. Ele tem exigências altas de santidade? Tem. Ele exige de nós um padrão que nós não podemos cumprir? Exige. Mas o que Ele fez para nos salvar? Ele enviou o seu Filho para cumprir no nosso lugar. Ele sabe que eu e você não temos condições de nos salvar. Ele sabe que nós estamos mortos. Então, por causa disso, por causa do amor com que nos amou, por causa da sua grande misericórdia, então, Ele envia o seu Filho para fazer o que nós não podemos fazer, e Ele derrama sobre o seu Filho a ira que era minha e sua. Então, Ele faz tudo. Que crueldade há nisso? Ao contrário, é um Deus extremamente amoroso, que por causa do nosso pecado, Ele decide pagar o preço, e por amor nos salva. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus que paga o preço do meu e do seu pecado. Haverá o dia em que Ele julgará vivos e mortos? Sim, mas somente aqueles que rejeitaram a sua oferta de salvação. Só aqueles que não se tornaram vivos é que irão se explicar lá no tribunal. Aqueles que estão em Cristo já têm o seu nome escrito no livro da vida, já está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a primeira aplicação. Segunda, nós estamos pregando para mortos. Não apenas aqui no púlpito, mas você na sua casa, falando com seu filho que não é crente, falando com a sua mãe, com seu pai que não é crente, falando com seu colega de trabalho, falando com seu amigo na faculdade, falando com seu vizinho, com aquela pessoa que você ama. Você está falando com pessoas mortas. Saiba disso, tenha isso em mente. E que isso afeta a nossa abordagem?
não importa o tempo que eu passe preparando um sermão, não importa as boas ideias, os grandes argumentos, nada disso importa. O que importa, meu querido, é o quanto tempo você passou orando, porque quem faz a obra é Deus. Eu posso sair de casa com os melhores argumentos, eu posso sair de casa pensando, caramba, eu encontrei na Bíblia agora um argumento, eu vou chegar na igreja, vou lançar isso lá, vai ser um tal de ateu se convertendo, vai ser um tal de gente chorando, eu preparei uma mensagem que... Lê do engano, mortos só vão ouvir se Deus ressuscitá-los. E eu não tenho poder para ressuscitar ninguém. Então, se você prega, se há alguém que você está pregando, se há alguém que você está evangelizando, e eu espero que haja, eu espero que você esteja investindo na vida de alguém, eu espero que você esteja buscando a salvação de alguém. Se você está fazendo isso, muito mais do que estratégias, muito mais do que conhecimento bíblico, e isso é necessário estratégia, é necessário conhecimento bíblico, tudo isso é necessário. Mas muito mais do que isso, regue isso com lágrimas e oração. Se não há lágrimas e oração, é inútil, porque é Deus que faz a obra. Não saia da sua casa achando que os seus bons argumentos vão convencer um morto a viver. Quem faz o morto viver é Deus. Então ore, busque, clame, chore por aqueles que você ama e que ainda não se converteram. E pregue, mas saiba que é Deus que faz a obra. E por fim, fique atento ao seu processo de santificação. Se a santificação é a evidência da nossa salvação, meu irmão, minha irmã, se a sua vida não mudou nada, se seus valores continuam sendo os mesmos, se seus sonhos continuam sendo os mesmos, se nada na sua vida mudou, acende uma luz vermelha no seu painel aí e dobre os joelhos em casa e fale, Senhor, por que eu não estou me santificando? Por que eu continuo igual? Por que os meus desejos são os mesmos? Por que os meus sonhos são os mesmos? Porque se nós nascemos de novo, se nós somos novas criaturas, Deus nos fez assim para andarmos nas boas obras que Ele preparou para que andássemos nelas. Então não fique confortável, meu irmão e minha irmã. Não se conforme com seus pecados. Não se conforme com a sua vida. Olhe para ela e precisa ver nela uma progressão. Não estou dizendo que você precisa ser perfeito, porque eu estaria indo contra a palavra de Deus. O que eu estou dizendo é, você precisa perceber a diferença que há na sua vida entre a vida de um morto e a vida de alguém que está vivo. Se você tem os mesmos desejos, os mesmos valores, os mesmos objetivos, se você sai de casa para trabalhar amanhã de manhã, com a mesma motivação que você tinha quando estava morto, ore ao Senhor, porque tem algo errado. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus, a nossa irmã Adriana que saiu, passando mal, já está de volta. Foi pressão, já está bem, já está conosco, glória a Deus. Pai amado, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por transformar mortos em vivos. Obrigado por esse milagre, que só foi possível porque Seu Filho veio ao mundo. Viveu a vida que eu não poderia viver e meus irmãos não poderiam viver. Obedeceu perfeitamente e viveu uma vida inteiramente sem pecado. E ainda assim levou sobre si o castigo e a ira da punição do pecador. Porque Ele foi punido no meu lugar, que eu posso estar aqui nessa noite. Porque Ele foi punido no meu lugar, eu deixei de ser um cadáver e me tornei filho de Deus.
e cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, que crê no seu Filho, também é um filho de Deus, pela graça e pela misericórdia. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sei que nosso horário...